Amém. Quando nós estamos aqui na igreja e ouvimos os cânticos, sempre é uma alegria sabermos que Deus está presente entre nós e com certeza os anjos cantaram conosco também nesta noite. Este é um privilégio de estarmos aqui tendo a certeza de que você não está sozinho. Deus sempre está com você. Vocês já se ajoelharam no início, numa oração? Agora vamos fazer o inverso. Gostaria que todos vocês ficassem em pé e nós iremos elevar a Deus mais uma prece. Amado Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos nesta noite pelo privilégio da vida, pelo privilégio da tua mensagem, pelo privilégio da salvação que tu prometes e dá a cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Abençoa, Pai, todos os ouvintes que estão nos ouvindo via internet, como também todos os nossos amigos, irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Que o teu Santo Espírito os influencie para que aceitem a mensagem verdadeira, que é uma mensagem de amor e de esperança para a nossa vida espiritual. Nós te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelos doadores, que eles sejam agraciados, Pai, com as tuas bênçãos, para que, ao devolverem o que te pertence, possamos, com estes recursos, trabalharmos para que a tua obra cresça cada vez mais, que o Evangelho seja pregado a todo mundo e em breve possamos ver Jesus voltando para nos levar às mansões celestiais. Nesta noite, temos aqui ao nosso lado o pastor Felipe Souza, que ele abrirá a tua palavra neste momento, Pai. Que não seja ele que fale, mas que o teu Santo Espírito o use poderosamente nesta noite. Que a mensagem venha ao encontro das nossas necessidades. Por esta razão, nós o colocamos nas tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O jovem pastor Felipe Souza está muito feliz nesta noite. Está bem acompanhado da sua família, seus pais estão ali, a sua namorada também, já são noivos já? Namorados, em breve noivos. Em breve Amém? noivos. Já está te pedindo em casamento, não falta só isso. E nesta noite ele vai abrir a palavra de Deus conosco. Ele está quase terminando o seu curso teológico, termina o ano que vem, mas ele já está trabalhando, passando alguns meses aqui conosco. Foi um prazer muito grande, Felipe. Você ainda vai ficar conosco aqui mais uns dias. Que Deus te use. Amém. Nesta noite, mais uma vez, ao abrir a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado, irmão O culto é seu agora. Muito obrigado, irmão Edson. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Ah, que boa noite bonito. Legal. Uma boa noite para você também que nos assiste pela internet. Eu já convido você a clicar no botão gostei, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. É um privilégio estar aqui com vocês. Essa igreja já ganhou meu coração. Tem sido muito bom passar esses meses. Eu fico até junho aqui com vocês. Que bom que você escolheu iniciar a sua semana aqui na casa de Deus, em comunidade. Eu acredito que a maioria de vocês amanhã vão descansar. Feriadão, né? Amém? Nossa, esse amém está fraco. Amém? Ah, que bom. Hoje eu quero compartilhar com vocês duas parábolas contadas por Jesus que nos mostram que apenas os pecadores que reconhecem a sua condição podem experimentar verdadeiramente a graça de Cristo. Eu quero convidar vocês a refletir em duas parábolas. A primeira parábola está em Mateus capítulo 21. Eu já peço para você abrir a sua Bíblia. É a parábola dos dois filhos.
E nós iremos também refletir na parábola do fariseu e do publicano, que se encontra em Lucas capítulo 18. Mas nós vamos iniciar compartilhando, refletindo sobre a parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 21. Primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 21. Tenho certeza que você já ouviu inúmeras parábolas contadas por Jesus. Tenho certeza, inclusive, que você sabe algumas delas, se não a grande maioria, de cor. Hoje nós iremos refletir em duas parábolas. Você já está com a sua Bíblia aberta? Da forma que você está, convido você a fechar seus olhos. Vamos fazer mais uma breve oração. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, iniciando a semana, reunidos em igreja, em comunidade, Pai. Nesse momento eu oro para que eu possa ser um instrumento, apenas um instrumento, para trazer uma mensagem vinda do céu. Que eu possa falar aqui não o que nós queremos ouvir, e sim o que nós precisamos ouvir. Eu creio que esse livro que está aberto na mão de cada um tem o poder transformador. Que hoje, mais uma vez, ele possa transformar a nossa vida, Pai. Que o Espírito possa falar conosco, que nós saiamos daqui com o coração preenchido. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Existem muitas parábolas na Bíblia que nós podemos notar a importância que Jesus dá aos pecadores. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, os dois devedores, as duas parábolas que nós estudaremos hoje. Enfim, são diversas as parábolas em que Jesus demonstra um interesse verdadeiro por aqueles que são pecadores. E hoje nós iremos refletir em duas parábolas que compartilham, em que Jesus compartilha exatamente um interesse genuíno pelos pecadores. Você bem sabe, durante o ministério de Jesus, ele compartilhou inúmeras parábolas. Jesus, ele toma a forma humana e a maneira que ele costuma revelar as verdades celestiais era a partir da realidade terrena. Jesus gostava de compartilhar ilustrações da realidade terrena para revelar verdades celestiais. Era por isso que Jesus compartilhava parábolas. O espírito de profecia chega a dizer que ele não poderia haver usado o método de ensino mais eficaz. Jesus não poderia ter usado um método mais eficaz que esse, as parábolas. Através dela, Jesus conseguia se conectar ao coração de todos aqueles que o ouviam. No seminário de teologia, nós temos uma disciplina que se chama homilética. É a arte de preparar e de pregar sermões. Com todo o carinho que eu tenho pelos meus professores do seminário, mas como eu gostaria de ter tido aulas de homilética com Jesus. Através das parábolas dele, ele não permitia que ninguém que o escutasse saísse daquele momento sem ter aprendido algo, ou sem ter de alguma forma se conectado à mensagem, ou saído de lá com o coração preenchido. Jesus também compartilhava parábolas porque existiam muitas verdades que as pessoas ainda não estavam preparadas para ouvir. Mas sendo orientadas pelo Espírito Santo, em algum momento aquilo começava a fazer sentido. E o que um dia foi mistério começava a ficar fácil de entender. Jesus usava as parábolas para conseguir se conectar no coração, ou se conectar com as pessoas que os ouviam. E hoje eu aproveito para começar essa parábola de Mateus capítulo 21, a parábola dos dois filhos. Ele está no verso 28, mas existem algumas cenas que antecedem essa parábola e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vemos ali no início do capítulo que Jesus está chegando em Jerusalém. Na sequência, nós vemos também que quando ele chegou, as multidões começaram a perguntar: quem é esse? E a resposta que nós víamos, ou que aqueles respondiam é: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Na sequência nós vemos que Jesus entra no templo e expulsa todos aqueles que estavam comprando e vendendo, aqueles que transformaram a casa de oração
em um covil de salteadores. A partir daquele momento, Jesus começa a receber ali cegos e coxos para os curar. Jesus começa a receber enfermos no templo, um lugar que até esse momento apenas aqueles considerados puros, apenas aqueles que não eram enfermos poderiam ter acesso. Mas Jesus começa a receber os enfermos para curar. E então, sendo curado, aqueles pequenos exclamavam: Hosana ao filho de Davi. Os líderes religiosos, vendo as maravilhas que Jesus fazia, estando indignados, questionavam: você está ouvindo o que eles estão falando? E a resposta de Jesus é: vocês não leram que da boca dos pequenos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Em outro momento, Jesus estava ensinando no templo, tudo isso no capítulo 21, e os líderes religiosos entram e o questionam: com que autoridade você faz isso? E quem lhe deu essa autoridade? A resposta de Jesus, e eu convido você agora, está no verso 24, que fala o seguinte: e Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se disséssemos do homem, e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus, como sempre os líderes religiosos evitando o confronto: não sabemos. E ele, por sua vez, Jesus responde: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. E nesse momento, Jesus começa a compartilhar 3 parábolas. Mas nós iremos refletir apenas na primeira, e eu convido a você na sequência a ler junto comigo, verso 28. E o que vos parece? Jesus começa a contar. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhes a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? É a pergunta que Jesus faz aos líderes religiosos. O interesse de Jesus aqui era que os próprios líderes, que os fariseus, eles se condenassem com a resposta. E a resposta que eles dão é: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar-lhes nele. Eu acho muito interessante, uma das características que mais me atrai em Jesus, quando eu leio os textos, quando eu leio os evangelhos, eu vejo um Jesus que confronta. Não que confronta apenas por mera vaidade, mas que confronta para que aqueles que se achavam tão certos, ou que aqueles que tinham tantas certezas, começassem a perceber que eles não eram tão espertões como eles achavam que eram. Jesus aqui conta 2 parábolas, e o que me atrai muito na resposta, ou na continuação dessa história, é que Jesus termina falando que meretrizes e publicanos entrariam primeiro no reino do céu do que aqueles líderes religiosos. Prostitutas e ladrões entrariam primeiro que os líderes religiosos no reino dos céus. É isso que Jesus fala aqui. Nessa parábola nós vemos que um pai pede para que os seus 2 filhos vão trabalhar a vinha. Aqui nessa parábola o pai significa Deus, e os 2 filhos, 2 classes que existem desde o começo do mundo: os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. O primeiro filho, ele representa todos aqueles que dizem servir a Deus, mas que vivem em transgressão aberta aos mandamentos dele. Nós vemos que a resposta do primeiro filho é: eu vou. Mas o que ele faz?
ele não vai. Ele diz isso, ele diz que vai, mas a intenção que ele tinha não era ir. Ele não ia ir. Mas ele diz, eu vou. Mas ele não vai. Mesmo que aquele filho morasse na casa dos pais, um mero pedido que o pai fez para que ele trabalhasse, ele não aceitou. Ele não queria trabalhar. Mas com certeza ele queria desfrutar dos privilégios que tinha de ser um filho. A resposta que ele dá é, eu vou. Mas ele não vai. O segundo filho, ele representa todos que dizem ser filhos de Deus, mas que falham em fazer a sua vontade. Ele diz, eu vou. Perdão, ele diz, eu não vou. Mas arrependido, ele vai. O que Jesus busca aqui é confrontar a religiosidade daqueles líderes que se achavam por si só suficientes, ou que achavam que a religiosidade deles era melhor. Todos nós somos chamados para trabalhar na vinha, mas infelizmente nem todos levam a sério. O primeiro filho disse que ia, mas não foi. O segundo, que disse que não ia, foi. Nós vemos aqui duas classes que existem desde o começo do mundo e existirão no fim dos tempos também. Os que obedecem a Deus e os que não obedecem a Deus. Aquela parábola ia de encontro à arrogância dos líderes daquela época. Os líderes que se achavam satisfeitos com a sua religiosidade não se reconheciam. E aqui nós vemos um Jesus que se importa verdadeiramente com os pecadores. Afinal, eram esses que reconheciam a sua condição e seguiam com alegria o Cristo. Em inúmeros relatos de Jesus, nós vemos o seu interesse genuíno pelos pecadores. Em Mateus 11:19, nós vemos que as pessoas condenavam Jesus porque ele era amigo de publicanos e pecadores. Em Lucas 15, nós vemos que os escribas e os fariseus murmuravam porque Jesus comia e se relacionava com pecadores. Jesus se interessava verdadeiramente por pecadores, porque eram eles que com alegria seguiam a Cristo. Jesus termina essa parábola dizendo, em verdade vos digo, que pecadores entrarão primeiro no reino dos céus, porque são esses que reconhecem a sua condição e me seguem. Afinal, que Jesus é esse que se interessa tanto por pecadores? Convido você agora a ir ao livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Você está no livro de Mateus, você vai passar para o livro de Marcos, chegamos no livro de Lucas. Lucas, capítulo 18. A parábola do fariseu e o publicano. Lembre-se, hoje nós estamos, a partir das parábolas que Jesus compartilhou, estamos refletindo que Jesus se interessa verdadeiramente por pecadores, porque são esses que reconhecem a sua condição. Lucas, capítulo 18, verso 9, a parábola do fariseu e do publicano. Nós não temos muitas informações do contexto em que essa parábola é compartilhada. Você pode ver o capítulo 18, ele inicia com a parábola do juiz iníquo, mas nós também não sabemos dizer se essas duas, embora elas não tenham conexão direta, nós não sabemos dizer se elas foram compartilhadas na mesma situação, no mesmo contexto. Mas aqui nós vemos para quem essa parábola foi compartilhada. O verso 9, Jesus começa dizendo, o Lucas, que escreveu esse evangelho, começa dizendo, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ou seja, essa parábola pode ser para mim e para você. E se você ainda não se encontrou nela, você vai se encontrar daqui a pouco. O texto continua, por se considerarem justos e desprezavam os outros.
Essa parábola tem um endereço: aqueles que confiavam em si mesmos, que desprezavam os outros, porque eles se consideravam justos. E a parábola é a seguinte: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. De si para si mesmo, ou seja, aquela oração não era para Deus. Aquela oração era como se fosse para ele mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A oração desse fariseu, na verdade, era: Pai, dá graças pelo filho que tu tens. Olha o tanto de coisa que eu faço. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo como o Senhor pede, não sou como os roubadores, como os injustos, como os adúlteros. Não era uma oração que reconhecia a condição daquele homem. O fariseu orava de si para si mesmo, para que ele mesmo escutasse, não para Deus, compartilhando ali com ele mesmo como ele era bom. Ó Pai, como eu sou bom. Quantas vezes nós não fazemos uma oração semelhante? Talvez não com tanta arrogância quanto a do fariseu, mas quantas vezes nós não perguntamos ou questionamos a Deus: Pai, por que eu, que faço tudo direitinho, que vou à igreja sempre, que jejuo, que dou o dízimo, por que as coisas não acontecem comigo? Enquanto aqueles outros que são pecadores, que brincam com a sua palavra, eles estão no bem bom. Muitas vezes essa é a oração que nós fazemos, ou se não compartilhamos com Deus, é a que pensamos. Olha tudo que eu faço, Pai, porque será que eu não mereço mais? O publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Sê propício a mim, pecador. Ó Deus, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano se sentia indigno, inclusive, de estar na presença de Deus. E a oração dele foi: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quantas vezes nós, assim como o fariseu, não buscamos ou viemos para a igreja, ou vamos para a igreja, ou nos reunimos aqui com interesse de méritos. Quantas vezes nós não sentamos nesse banco, vamos à igreja esperando que Deus nos dê uma recompensa, porque aqui estamos. Quantas vezes nós não praticamos alguma atividade religiosa esperando que assim a gente consiga méritos diante de Deus. Essa é a experiência de muitos de nós, mesmo que a gente não queira. É a nossa luta como ser humano. Diferente da oração do fariseu, que apenas orava para reconhecer como ele era bom, aquele publicano orava com interesse de reconhecer como ele era pecador. E a parábola termina com Jesus falando que o publicano, o pecador, esse foi para casa justificado. Uau! Não aquele que cumpria as atividades religiosas como mérito. Não aquele que fazia de fato tudo o que ele achava que devia fazer. Não esse saiu justificado. Mas aquele que reconheceu que era pecador. Essas duas parábolas falam muito comigo porque em ambas nós vemos semelhanças. Ellen White fala que um espírito de humildade genuíno diante de Deus e dos seres humanos é uma das melhores
evidências de conversão. Uma humildade diante de Deus e diante dos homens é uma das melhores evidências de conversão. Essas duas parábolas têm grandes semelhanças. Uma é a parábola dos 2 filhos, outra a parábola do fariseu e do publicano. Ambas representam 2 classes. Na parábola dos 2 filhos, nós vemos aqueles que obedecem e os que não obedecem a Deus. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos aqueles que reconhecem que são aceitos por Deus e que reconhecem sua condição. Na parábola dos 2 filhos, nós vemos que um é obediente e outro não. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que um é arrogante e outro humilde. Nós vemos que em ambas apenas um deles agrada a Deus. Na parábola dos 2 filhos, nós vemos que um deles fez a vontade do Pai. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que um deles foi justificado para casa. Em ambas, nós vemos que apenas um deles foi reconhecido por Jesus na parábola. Na parábola dos 2 filhos, nós vemos que pecadores, Jesus termina falando que pecadores entrarão primeiro no reino dos céus. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos que o que se humilha será exaltado. Em ambas as parábolas, nós vemos um reconhecimento do pecador, não porque ele é pecador, mas sim porque ele, em ambas as parábolas, tanto em uma quanto em outra, o pecador, reconhece qual é a sua condição. Ele reconhece que ele é um pecador. Afinal, que importância é essa que Jesus dá tanto aos pecadores? Não seriam todos pecadores? Não seria tanto fariseu quanto publicano pecador? Jesus veio para todos, mas apenas aqueles pecadores que compreendem a sua condição experimentam verdadeiramente a graça de Cristo, porque são os que reconhecem a sua condição, que entendem quem Cristo é de fato. Nós não somos justificados por nossos méritos, mas sim por reconhecer quem nos justifica. Em 2019 para 2020, eu tive a oportunidade, eu acredito que alguns que estão aqui também tiveram, de participar da missão Salva Vidas Amazônia. E lá eu tive o privilégio de passar o ano novo, de 2019 para 2020, antes de sonhar o que poderia ser uma pandemia. Como eu compartilhei, a gente chegou no dia 31 de dezembro, e a gente passou o ano novo lá, e o ano novo foi assim, deu pôr do sol, 6 horas da tarde, a gente deu feliz ano novo para cada um, e a gente foi para a rede, colocou uma mosquiteira e foi dormir. E o ano novo, diferente de fogos de artifício, foi grilo e, enfim, ronco dos colegas. Nessa missão a gente teve a oportunidade de fazer uma série, uma conferência toda semana, todas as noites. Em uma delas, o pastor que estava conosco pregou sobre Moisés. Ele pregou que Moisés havia matado um egípcio, fugiu, mas que ele foi perdoado por Deus e que assim, em uma outra oportunidade, quando ele estava pronto, Deus o chamou para que ele fosse líder do povo de Israel e libertasse do Egito. Passou 1 ou 2 dias, um rapaz pediu para que o pastor fosse o visitar, e eu estava iniciando o curso, eu estava indo para o meu 2º ano. Eu cheguei para o pastor e falei: pastor, posso ir junto? Ele falou: vamos lá. E a gente foi visitar esse rapaz, tinha um pouco mais de 40 anos, e ele começou a compartilhar sobre a vida dele. Ele tinha uma filha, compartilhar um pouco da história de vida que ele tinha, até que chegou no momento que ele falou para o pastor, e o pastor pregou essa semana, né, pastor, sobre Moisés. Ele matou um homem, né, pastor? Ele matou um homem. E foi perdoado, pastor? Ele foi perdoado.
E a gente percebeu que ele não conseguia mais continuar a conversa, mas eu entendi onde ele queria chegar com aquela conversa. Eu já fiquei um pouco em choque. Não demonstrei, mas eu fiquei um pouco em choque. E ele compartilhou: pastor, há muito tempo atrás eu matei um homem. Foi por legítima defesa, mas eu matei um homem. Fazia mais de 20, 30 anos, eu não acredito 20 anos. Ele tinha um pouco mais de 40. E ele compartilhou: sabe, não tem uma noite que eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não me sinto culpado. Não tem uma noite que eu deito a cabeça para dormir, que não vem aquele sentimento de culpa e eu falo para mim mesmo: eu nunca vou ser perdoado. Mas aí o pastor veio aqui e pregou que um homem matou um outro homem e ele foi perdoado. Isso é verdade, pastor? A gente conversou com ele. Ele descobriu que um pecador arrependido tem lugar na mesa. Depois de anos, de décadas, colocando a cabeça no travesseiro para dormir e pensando que ele era imperdoável. Depois de décadas colocando a cabeça no travesseiro e achando que ele era culpado, que aquele sentimento de culpa atravessaria o restante da vida dele. Ele dizia que olhava para a filha dele e pensava: eu nunca vou ser perdoado. Eu tenho uma família, eu tentei recomeçar, mas eu nunca vou ser perdoado. Naquela missão ele descobriu que poderia ser perdoado. Ele foi batizado na beira do rio da comunidade. E uma das primeiras vezes eu vi alguém experimentando verdadeiramente a graça de Cristo. Ele reconheceu que era pecador. E depois de décadas, depois de anos sem conseguir dormir, ele percebeu que era possível ser perdoado, que era possível ainda experimentar a graça de Cristo. Ellen White fala que Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Ei, pecador, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você que tem alimentado seus vícios e vivido dia após dia com a culpa. Essa mensagem é para você que acredita que não pode ser mais perdoado por Deus. Essa mensagem é para você que tem acariciado seus pecados e tem se colocado em situações perigosas. Essa mensagem é para você que acha que essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para você que, assim como eu, é pecador. Porque Jesus se interessa verdadeiramente pelos pecadores. Jesus veio para esse mundo para nos libertar da condenação do pecado. Se arrependa, pois o reino dos céus chegou. Mas se alegre, porque o rei dele, o rei desse reino, é o Cristo dos pecadores. Dos pecadores que reconhecem sua condição. Se você veio aqui hoje, você veio no lugar certo. Muitas pessoas compartilham que não conseguem mais frequentar uma igreja. Elas pedem oração falando que elas não conseguem mais congregar. E eu entendo esse dilema, eu já passei por ele. Algumas pessoas preferem acreditar de forma ilusória que é possível viver a fé cristã longe da experiência em comunidade. Meu amigo, se você veio nessa igreja hoje, você está no lugar certo. Eu peço perdão se em algum momento você sentiu que a igreja te feriu. Você que nos assiste pela internet, eu peço perdão se em algum momento
você sentiu que a igreja te feriu. Se em algum momento você deixou de acreditar nela. Se você está aí assistindo de forma virtual porque você não consegue mais estar aqui, eu lamento. É aqui que se reúnem os pecadores que reconhecem que carecem da graça de Deus. É aqui que pecadores como eu e você precisamos estar, porque é aqui que nós encontramos o Cristo dos pecadores, o Cristo que se interessa pelos pecadores, o Cristo que salva pecadores, o Cristo que transforma pecadores. Você está no lugar certo. Cristo só pode salvar aquele que reconhece que é pecador. Reconheça. Há lugar nessa mesa. Você está no lugar certo. É aqui que se reúnem os pecadores que reconhecem que carecem da graça de Deus. Quero convidar a Pabline, minha namorada. Ela vai cantar nesse momento. E eu convido você a refletir enquanto ela canta, para que você reconheça a sua condição e experimente o Cristo dos pecadores, o Cristo que pode te salvar, o Cristo que pode transformar a sua vida, porque há lugar nessa mesa. Há lugar para você, pecador. Reconheça hoje a sua condição. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar à mesa, pode se assentar, venha, não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar.
você que acha que não tem mais solução, para você que o pecado te fez acreditar que não é mais possível, reconheça a sua condição, reconheça que és pecador e experimente verdadeiramente a graça do Cristo dos pecadores. Amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque em cada página da Bíblia nós podemos ter a certeza que somos pecadores. Mas uma certeza grandiosa também de que há lugar na mesa para pecadores, Pai. Para pecadores que reconhecem a sua condição e que permitem experimentar a graça de Cristo. Que hoje nós possamos decidir, Pai, que permitamos que o Senhor, que Cristo realize em nós, tanto querer quanto efetuar, conforme sua boa vontade, Pai. Que o Cristo dos pecadores abrace cada um dos pecadores que está aqui, daqueles que reconhecem a sua condição, e que assim nós possamos experimentar juntos, como igreja, um banquete, uma mesa, ao lado daquele que nos salvou. É isso que nós te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês.